Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje, dando continuidade ao estudo da Boa Nova, nós vamos estudar o capítulo 7, que tem como título A Luta contra o Mal. E esse capítulo trata do processo de expulsão dos maus espíritos das pessoas obsidiadas. Então começa assim. Abre aspas para Humberto de Campos. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Fecha aspas. Então aqui a gente já vê que Humberto de Campos nos introduz a esse estudo daquelas pessoas que sofriam de processos obsessivos graves, porque são chamados de endemoniados, né? Sofriam a ação de espíritos com sérios problemas obsessivos. As pessoas, né? A influência de espíritos obsessores. Mas lá na frente continua, abre aspas novamente para Humberto de Campos. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Então, olha só o que Humberto de Campos já está nos dizendo. Não era só o fato deles serem obsediados, isso causava um profundo sofrimento para as pessoas que sofriam a ação dos espíritos obsessores. Aguçavam-se-lhe sobremaneira a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Então, Jesus conseguia expulsar esses espíritos obsessores, mas olha só, não era gritando, não era expulsando, não era tratando-os de uma forma agressiva, era sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Então a gente vê aqui que Humberto de Campos vai dizer que Jesus tem uma abordagem amorosa para com esses espíritos. Continua Humberto de Campos. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado com esses feitos. Fecha aspas. Então o Tadeu, né, como Humberto de Campos já havia falado, era o que mais se sentia impressionado com esses fatos. E quando esses espíritos deixavam o ser que estava sendo obsediado, eles próprios ficavam aliviados e deixavam escapar um suspiro de alívio. Continua Humberto de Campos. Certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados da Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Então, essa mulher obsidiada, né, que aqui no texto eles chamam de dementada, foi levada à presença do Tadeu, mas ele não conseguiu afastar os espíritos obsessores. Só no dia seguinte, quando Jesus chega, ele então, a presença dele faz com que esse espírito obsessor se afasta. Aí o Humberto de Campos continua, abre aspas novamente para Humberto de Campos. Observando o fato da presença de Jesus ter realizado o fato de afastar o espírito obsessor. Tadeu caiu em sério e profundo cismar, quer dizer, ficou pensando, por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Então, o Tadeu
ficou pensando, mas por que Jesus não nos ensina a fazer isso também? Continua lá na frente. Numa noite tranquila, depois de escutar as ponderações, porque aí o Tadeu vai conversar com Jesus sobre essa dúvida que ele tinha. Tadeu pergunta para Jesus sobre essa situação. E Jesus, em tom austero, fala: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? E Tadeu responde: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E Jesus responde: se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário? Em primeiro lugar, seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Então, olha o que Jesus está propondo para Tadeu, porque na verdade esses espíritos obsessores eram pessoas que não cultivavam o reino de Deus dentro delas. E, no entanto, Tadeu fala que o objetivo principal da vida dele era o cultivo do reino de Deus no seu coração. E aí Jesus fala: isso é justo você esquecer das tuas próprias necessidades? O texto segue e lá na frente é o Tadeu que fala assim: no entanto, não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos, quer dizer, os espíritos obsessores, para que se convertessem à verdade dos céus? Então, o que o Tadeu está falando? Então, não seria interessante chamar todos eles para que eles se convertessem? E o mestre, sem se surpreender com essa observação, disse: por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Então Jesus está colocando, que por que a gente acha que a nossa solução é uma solução melhor do que a de Deus, que é Pai de todos nós, e que é soberanamente bom e justo. E Jesus continua: Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Porque Jesus está falando que mesmo o espírito obsessor é criatura de Deus e deve ser abraçado com o mesmo carinho. Bom, Jesus continua e o texto vai lá na frente, vai dizer assim, que Tadeu, depois de ouvir as ponderações do mestre, ele vai dizer: Senhor, vossas palavras são sempre sábias, entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se estabelece nas almas? E aí Jesus fala: para isso, necessitas da edificação do reino de Deus no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já vistes algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te, olha só, capacita-te de que ninguém pode dar ao outro aquilo que ainda não possua no coração. Então aqui Jesus está falando para o Tadeu que ele precisava desenvolver no coração dele o amor ao próximo. Sem esse amor que é exemplificado pela edificação do reino de Deus, ele não ia conseguir só com o dom da palavra
expulsar esses espíritos. E Jesus continua: vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidardes que Deus cuida de todos. E aqui eu achei bem interessante, porque Jesus está falando que acima da vontade de cada um de nós tem a vontade de Deus, que está cuidando de todos nós. Bom, o texto está se aproximando do fim, e aí nós temos aqui uma parte bem interessante. Então, todos os ouvintes das pregações compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbadores e malfazejos, que seria indispensável que edificasse cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmos. Lindo esse texto, né? É muito importante quando, no processo da expulsão, e aqui eu quero fazer um comentário, porque em doutrina espírita não existe exorcismo. O que existe é um trabalho no sentido de orientar os espíritos obsessores, e normalmente isso é feito nas reuniões mediúnicas, de modo que eles são acolhidos, de modo que eles ouvem a palavra, né, o evangelho, que eles possam entender que fazer o mal não faz bem para ninguém, muito menos para eles, e que eles devem aprender a amar, e que aquele ser que ele está prejudicando é também um filho de Deus. E, por outro lado, não existe vítima nessa relação. O ser que está sendo momentaneamente obsidiado foi alguém que prejudicou esse obsessor anteriormente. Via de regra, é isso que acontece. Então, o que acontece? Tanto o obsessor, que é aquele que está, naquele momento, prejudicando o espírito obsidiado, como o obsidiado, precisam os dois serem evangelizados, para que ambos se perdoem mutuamente. E então eles se libertam, porque só o amor e o perdão libertam. E outra coisa importante neste momento para ser dito é que dentro da visão espírita, quando um espírito é exorcizado, ou seja, expulso, e ele é trabalhado como um ser demoníaco, ao invés dele se tranquilizar, ele fica com mais raiva ainda, porque ele está sendo tratado como um ser ignóbil. E, na verdade, ele vai sentir o quê? Puxa, então eu também fui prejudicado. Por que estão me tratando desse jeito? Então, como disse Jesus aqui, só o amor e o perdão são capazes de trabalhar e de libertar essas criaturas, tanto o obsessor como o obsidiado. Gostou desse vídeo? Se gostou, dê um joinha, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.